Ó, então nós vamos continuar aqui, ó, na nossa aula da unidade 14, ligações químicas, mas hoje a gente vai ver esses dois tipos de ligações aqui, tá? Ligações covalentes e ligações metálicas. Só que eu costumo dizer o seguinte, se a gente entender muito bem essa, e se a gente entendeu em função da aula passada, eu vou fazer um complementinho dela aqui, nesse início de aula aqui, embora a gente tenha um tempo curtinho, a gente entendeu muito bem essa aqui, por tabela a gente entende essas duas aqui, tá? Essa aqui é a mais simples que tem, tá? Ela é bem abstrata o conceito, mas é fácil de entender na prática, tá? Então essa ligação covalente, ó, esse co aqui, ó, é de compartilhamento. Aqui há compartilhamento de elétrons, ou seja, uma cooperação de elétrons. Aqui há uma perda e um ganho de elétrons, ou seja, a transferência de elétrons. E aqui a metálica há um compartilhamento simplesmente entre os cátions, tá? A gente vai ver que isso aqui forma um mar de elétrons. Fica comigo aqui, ó. Vamos lá. Só voltando um pouquinho na ligação iônica, que eu falei para vocês que é a base para a gente entender, ó. Eu tenho, isso aqui está na apostila de vocês, ó, 484. Eu tenho dois átomos aqui, o cálcio e o oxigênio. A única informação que eu tenho dele é que o número atômico do cálcio é 20. Então, 20 eu faço a distribuição eletrônica, eu vou encontrar que o cálcio aqui, ó, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele é 2 elétrons, ele é um metal. O oxigênio, eu faço a distribuição eletrônica dele e eu encontro que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele é um ametal. Então, metal com ametal, ligação iônica, ou seja, um que tem pouco elétron na última camada e um que tem bastante elétrons na última camada. Então, vamos cruzar esses caras. Coloca um do lado do outro. A gente aprendeu que a fórmula de Lewis, eu coloco somente os elétrons que estão na camada de valência. No caso do cálcio, é 2, tá? Então, tá aqui os dois. No caso do oxigênio, eu coloco o oxigênio e os seus 6 elétrons. O que, que vai acontecer? Quem tem pouco, perde para quem tem bastante. Esses 2 elétrons aqui vão passar para cá. Ó. Então, passou para cá, por quê? Quantos elétrons o oxigênio precisa para ficar estável com 8? Precisa de 2, ele tem 6, e esse cálcio precisa perder os 2 elétrons. Então, vai passar para lá instantaneamente. Então, botou as duas eletrosferas junto, é uma ligação química, pula 2 elétrons do cálcio para o oxigênio, e aí o cálcio perde esses 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Qual que é a fórmula desse composto iônico? KO, tá? Então, um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. O cálcio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Então, fica cálcio positivo, oxigênio negativo, tá? Por que positivo? Porque o elétron tem característica negativa. Perdeu o elétron quer dizer que esse cara ficou um pouquinho mais positivo em função dos seus prótons, tá? Eu chamo de cátion e esse negativo eu chamo de ânion. Vamos ver o último aqui de ligação iônica, ó. Alumínio, esse é bacana, tá? Alumínio e oxigênio, alumínio e oxigênio. Então, o que eu preciso fazer? A distribuição eletrônica. Eu vou encontrar que o alumínio, na última camada, que é a camada 3, ele tem 3 elétrons, tá? Então, tá aqui, ó, 3 elétrons na camada de valência. Então, o alumínio é metal. Coloca aqui metal. O oxigênio a gente já viu, tem 6 elétrons, ele é um metal. Conforme a gente vai vendo, vocês não precisam fazer mais isso aqui, tá? Já vai direto, já sabe quantos elétrons esse cara tem. Então vamos perfilar um do lado do outro. Um do lado do outro. Alumínio com seus 3 elétrons. Tá aqui, ó. Com seus 3 elétrons. O oxigênio com os seus 6 elétrons. O que acontece aqui? Vai haver um fluxo de elétron para o oxigênio que precisa ficar estável. Então vai pular 2 elétrons daqui para cá. Pulou lá, ó. Os dois estão lá, sumiu daqui. Então, esse oxigênio ficou estável, mas esse alumínio ainda não está estável. Então, lembra, eu tenho uma maçaroca de alumínio e oxigênio. Eu tenho bilhões de átomos lá dentro. Então, se eu tenho bilhões de átomos lá dentro, o que vai acontecer? Eles vão começar a se ligar. Então, o oxigênio não vai ligar mais, ele já está estável. E o alumínio precisa liberar esse elétron aqui. Então, eu encosto mais um átomo de oxigênio com seus 6 elétrons. Passou para cá, ó.
que aconteceu? Esse já estava estável, esse ficou estável agora, mas esse ainda não. Esse oxigênio não ficou estável. Então eu encosto mais um alumínio aqui com seus 3 elétrons. Pula um cara para cá, ó. Pula esse cara para cá. O que aconteceu aqui? Ficou estável, sumiu o elétron dali, ó, mas esse cara aqui ainda precisa doar 2 elétrons. Na hora que ele vai doar 2 elétrons, precisa encostar um camarada aqui para receber isso aqui. Quem que vai encostar? Outro oxigênio. E aí ele vai doar os 2 elétrons. Então, qual que é a fórmula do composto iônico quando se encontram alumínio, átomos de alumínio e átomos de oxigênio? Essa aqui, ó. A2, duas vezes o alumínio e uma vez o oxigênio. Perceba que o número que está aqui embaixo é a carga oposta dos ânions e dos cátions, tá? Oposta, olha só. Então, para eu ligar oxigênio, alumínio com oxigênio, eu preciso ter 3 oxigênio, eu preciso ter 2 alumínio. Então, essa é a forma do cátion e do ânion. Tudo bem? Eu considero os íons cálcio, magnésio, ferro, cloro e enxofre. Escreva as fórmulas dos compostos que podem ser formados pela combinação de todos esses caras aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó, os cátions. Cátion, por quê? Porque é positivo ali em cima. Potássio, magnésio e ferro, eles precisam o quê? Perder elétrons. Então, cátion perde elétrons. Então, o potássio 1, o magnésio 2 e o ferro 3. E os ânions? Os ânions são esses dois aqui, ó, cloro e enxofre. Cloro e enxofre. O cloro precisa o quê? Ganhar. Ele ganhar o quê? Ganhar um elétron. Um elétron no cloro, 2 elétrons no enxofre. Agora veja só, eu vou combinar todos esses caras aqui. Vou pegar um desse com desse, um desse com desse, tá? Então, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, a parte positiva mais a parte negativa, que é esse aqui primeiro, o cloro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que é a fórmula desse composto? Esse precisa doar 1, esse precisa ganhar 1. Então, é 1 para 1. KCl, cloreto de potássio. Beleza? Agora eu vou fazer o cloreto de potássio com o enxofre. Olha só, cloreto, vou fazer o cloreto de potássio, não, vou fazer o potássio com o enxofre. Potássio mais enxofre. Esse precisa ganhar, esse precisa doar 1, esse precisa ganhar 2. Então, ó, eu troco a carga aqui, ó, eu boto esse 2 que tá aqui, eu boto ele para baixo. Porque eu preciso de 2 vezes esse cara aqui, ó. Então, o composto vai ficar assim, ó, K2S, que é o sulfeto de potássio. Isso aí está na apostila de vocês, tá? 486. Então vão anotando aí, puxa aí do lado para vocês fazerem. Olha lá, acabou os dois aqui. Agora magnésio com esse cara aqui, ó. Magnésio com cloro, magnésio mais cloro. Olha só, eu tenho 2 desse aqui para 1 desse aqui. Então o que eu faço? Esses 2 ele vem aqui embaixo, ó. Ele está aqui como carga, ele vem aqui como índice. Então, ó, vai ficar MgCl2. Mg. Por quê? Porque esse cara vai doar 2 cargas. Eu só tenho 1 para receber dele. Então, 2 dele vai receber as 2 cargas que estão aqui. Vamos lá? É o cloreto de magnésio. Magnésio mais enxofre. Olha lá, o magnésio mais enxofre é 2, 1 para 1, né? 2 cargas sendo doadas, 2 cargas sendo recebidas. Então vai ficar MgS, sulfeto de magnésio. Esse nome aqui é só para vocês ir acostumando, tá? Mas não se preocupa com ele, não. Se preocupa com a formação desse cara aqui, ó, da carga. Olha só agora, o ferro com o cloro. Ó, o ferro vai doar 3 cargas e o cloro só pode receber uma por vez. Então, se ele recebe somente uma por vez, eu preciso ter 3 caras desse aqui, ó. Olha lá, ó. FeCl3. Então, cloreto de ferro. Tá aqui, ó. Tá bom? Mais uma, ferro e enxofre. Ferro e enxofre. Tá aqui, ferro mais enxofre, ó. 3 cargas, só que só pode receber 2. Então, esse 3 vem para cá embaixo, fica 3. E esse 2 vem para cá, fica aqui. Fica Fe, né? Fe2S3. Pessoal, é assim que a gente monta, o nome desse cara é o sulfeto de ferro. É assim que a gente monta as fórmulas iônicas. Não precisa ficar fazendo aquilo só para vocês entenderem o fluxo de elétrons. Tudo bem? Ligação iônica, pessoal? O que eu vou ver, ó, é a ligação covalente, tá? O que é a ligação covalente? Ela não tem fluxo de elétron, ela compartilha os elétrons.
elétron. Olha lá, ó, ligação covalente. Está aí na sequência da página de vocês. Como que eu formo moléculas que são ametais mais ametais ou ametal mais o hidrogênio? Lembra, o hidrogênio ele não pode perder o elétron. Hidrogênio é hidrogênio. Então, ó, se eu tenho uma molécula chamada H2 aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um compartilhamento desses dois elétrons. Então, o hidrogênio não precisa ficar com 2 elétrons na última camada. Tá aqui, ó, 1, 2. Então, é um desse cara da direita, um desse cara da esquerda. Então, vamos ver, ó. Então, ametal mais hidrogênio. A1, esse co aqui, ó, compartilhamento. Então, sempre que pensar em ligação covalente, fala assim, opa, o professor disse que não há fluxo de elétron. Não tem quem ganha e não tem quem perde. Os dois têm a mesma carga de elétrons, até porque não vai ter carga depois. A molécula fica totalmente neutra, tá? Então, olha só, encostei um hidrogênio aqui, ele tem um, encostei o outro hidrogênio aqui, ele tem um outro, então vou fazer uma molécula de H2, ó, encostei um aqui, o seu um elétron, o que é essa fórmula aqui? De Lewis, encostei o outro com o outro elétron, o que vai acontecer aqui, ó? Compartilhou esses dois elétrons. Essa é a fórmula de Lewis, né? Ou eletrônica, que a gente chama. Forma aí, agora entra a ligação covalente, tem essa simbologia aqui, ó, ou seja, um tracinho para mostrar uma ligação, um tracinho entre os dois, que eu chamo de fórmula estrutural, e a fórmula que está aqui, ó, H2, que é a fórmula molecular. Então, eu formei uma molécula. Então, ó, ligação iônica forma composto iônico. Ligação covalente forma substância molecular ou molécula, tá? Então, quando a gente falar em molécula, é ligação covalente. Ó, isso aqui eu fiz só entre hidrogênio e hidrogênio. Vamos fazer, ó, e aqui essa ligação aqui chama ligação covalente, tá? Simples, porque só tem uma. E a gente vai ver que tem a dupla e tem a tripla. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ligar o oxigênio com o oxigênio. A hora que eu faço a distribuição do oxigênio, eu sei que vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, ó, boto 6 ali, ó. Encostou com o outro, também tem 6. Esse cara não precisa fazer duas ligações, então ele vai fazer as duas ligações aqui, ó. Uma aqui, a outra aqui. Então eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara também fica com 8, tá? Essa aqui é a fórmula de Lewis. Fórmula estrutural, O, dupla O, O, dupla O. Duas ligações, ó, para mostrando que é fórmula molecular, O2. Então, o O2 é esse carinha aqui na fórmula estrutural e na fórmula de Lewis é esse cara aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, essa ligação e essa ligação chama ligação covalente dupla, porque tem duas ligações. E o oxigênio sempre vai fazer duas ligações. Vamos ver o nitrogênio? Então eu tenho um composto que chama N2. Como é que eles se ligaram? Esse nitrogênio que está aqui, ó, 78% da atmosfera. Eles ligaram dessa maneira. O nitrogênio, que tem 7 elétrons na sua distribuição, vai apresentar 5 no último nível. Olha só, 5 no último nível. Então, quantas ligações ele precisa fazer para ficar estável? Precisa fazer 3, ele já tem 5. Precisa fazer 3 para ficar com 8. Então, eu encostei aqui os dois nitrogênios e fiz 1, 2, 3. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse ficou com 8, esse ficou com 8. Fórmula estrutural, N, 3 ligações, N2. Essa ligação aqui, chamada ligação covalente tripla. Parou por aí. Lembra que eu falei para vocês que a química sempre gosta de vir em trio? Então, eu só tenho a simples, a dupla e a tripla. Não tenho mais ligações, tá? Desse tipo de aumentar. Não tem uma ligação tetra, tá? Não existe ligação tetra. Embora o carbono faça 4 ligações, mas são 4 ligações principalmente simples, tá? Então vamos ver aqui, ó. Agora, e se eu juntar átomos diferentes? Pô, você colocou só aqui igual, né? Oxigênio com oxigênio. Todas essas aqui, ó, a metal com metal, a metal com metal. Ligação covalente, ninguém pode perder, porque eles têm bastante. Agora, hidrogênio com cloro. Hidrogênio com a metal é ligação
covalente. O hidrogênio não pode perder esse único elétron. Então vamos colocar aqui, ó, hidrogênio com seu elétron. O cloro tem quanto? Quando eu pego aqui 17, eu vou encontrar que ele tem 7 elétrons na última camada. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas ligações ele precisa? Ele precisa de uma só, uma ligação. Então, a molécula de HCl é formada assim, H tracinho, que é uma ligação simples, Cl, HCl, ó. Fórmula estrutural, fórmula molecular. Vamos fazer mais um? Vamos juntar agora, ó, oxigênio com, oxigênio com hidrogênio. Oxigênio com hidrogênio. Como é que vai dar isso, professor? Se eu ligar um com um, vai ficar estável? Não vai ficar estável. Olha só. Se eu colocar aqui, ó, 6 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Se eu ligar aqui, ó, o oxigênio vai fazer 6 com 1, 7. Eu preciso encostar mais um hidrogênio aqui, ó. Então, a hora que eu encosto mais um hidrogênio, aí sim, esses dois caras ficam estáveis e esses dois caras ficam estáveis. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, 6 do hidrogênio, 6 do oxigênio, mais um 7, mais um 8. O hidrogênio, 2 e 2. Então, a fórmula molecular, a fórmula estrutural de quando se encontra oxigênio e hidrogênio é igual a da iônica. Eu preciso equilibrar todos. Eu preciso ficar dessa maneira. OH, OH. Então, eu formo a molécula de água, H2O. Então, essa é a fórmula estrutural da água, essa é a fórmula de Lewis da água, quando faz uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Vamos ver mais um aqui, ó. E quando chega pertinho um do outro, carbono mais oxigênio, carbono mais oxigênio. O carbono tem 6. Ele vai fazer, vou fazer a distribuição eletrônica dele e eu encontro que ele tem 4. Olha só, 4 carbono, 4 hidrogênio, 4 elétrons aqui, ó, 4 elétrons. Vou encostar um oxigênio aqui, ó. O oxigênio tem quanto? Tem 6, ó. Vamos fazer aqui, ó, tem 6. E daí? Faz uma ligação aqui, faz uma ligação. Esse cara fica estável. Então, ele tem 6 com mais 2, 8. O carbono não está estável ainda, porque ó, ele fez a ligação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta fazer mais 2 ligações com outro oxigênio. Então, aí ele vai formar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, essa molécula que forma quando eu encontro carbono e oxigênio, eu vou formar essa estrutura aqui, ó. 2 duplas ligações que eu vou chamar de CO2. Para o nosso primeiro exercício aqui, ó, da página 490. Então, olhem aí na 490, eu vou fazer só 2 aqui e depois vocês complementam o resto aqui, ó. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para vocês fazerem a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, número de ligações covalentes e o número de elétrons compartilhados. Então, vamos ver do cloro. Ó. O cloro, eletrônico, eu vou colocar os 2 cloro com os seus 7 elétrons aqui. Ele está falando que é o Cl2, então são 2 cloros. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma ligação. Por quê? Porque ele tem 7 com mais 1, 8. Fórmula estrutural, C, tracinho, né? Esse bastãozinho aqui, ó, Cl. Ligação covalente. Quantas ligações covalentes? Uma só. Número de elétrons compartilhados, 2, ó. Então tem um aqui e um aqui. Número de elétrons compartilhados. Números de pares compartilhados, né? Porque quando a gente está falando de compartilhamento, a gente está falando de par. Aí seria um só aqui. Ó, o metano aqui embaixo que eu fiz, ó. Então eu vou colocar o carbono com os seus 4 elétrons na camada de valência e vou plugar aqui, ó, como se fosse ligar mesmo o hidrogênio. O hidrogênio vai entrar para fazer uma ligação, que ele precisa de um elétron só. Então vou botar aqui na sua extremidade com os seus elétrons, olha lá, ó. E aí, uma ligação cada um. Formou, formou, formou. Estrutura de Lewis. Olha só, isso aqui é uma brincadeirinha. Depois vocês não vão fazer mais isso aqui. Vocês já vão para isso aqui direto, ó. Qual que é a forma estrutural do metano? C com 4 ligação com o hidrogênio. Quantas ligações? 4. Quantos
número de elétrons compartilhados, 8, tá? Então, por quê? Porque cada um aqui compartilhou um parzinho aqui dessa ligação. Pessoal, olha só. Esse aí que está na página 498, tá? Ao reagir um metal alcalino terroso, o que é o alcalino terroso? É o segundo. A primeira coluna lá, a primeira família da tabela, aqui vocês poderiam procurar, mas geralmente um exercício desse vai vir uma tabela periódica no final. É a segunda coluna, então é o alcalino terrosos. Então coloquei alcalino terrosos, ele tem 2 elétrons na última camada. Toda aquela família tem em comum 2 elétrons na última camada. Esse alcalino terroso, que está na segunda, olha lá, vou fazer igual o GPS, vou acertar aonde que esse cara está. Alcalino terroso, segunda coluna, terceiro período. Opa, terceiro período. O que é o período? É a linha 1, 2, 3, terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio. O que é o halogênio? Coloquem aqui, é o 7 lá, tá? É a família 7, ou seja, com 7 elétrons na camada de valência. Do segundo período, então é coluna 7 no período 2. Forma-se um composto, aí você vai escrever aqui. Então, aqui eu teria que consultar a tabela periódica, eu vou pegar a tabela periódica de vocês aqui. Opa, olha aqui, ó. Segundo, que é o alcalino terroso, segunda coluna, tem 2 elétrons, 2 elétrons. Tá aqui, quem que é? Magnésio, tudo bem? E depois eu venho com o halogênio. Olha aqui, halogênio do segundo período. Então, 1, 2, né? Primeira linha, segunda linha. Tá aqui, ó. Magnésio e flúor. Pessoal, olha só. Isso aqui, antigamente, a gente tinha que decorar bem as posições dele. Hoje, vocês têm acesso a uma tabela periódica, tá? Geralmente vai vir lá no final, tal. Ninguém precisa imaginar quem que é esse alcalino terroso. Eu preciso saber entender a tabela periódica que a gente já estudou. Então, ó, vai ligar o magnésio com o flúor. E daí? Olha só, ele não dá o número atômico. Por quê? Porque o número atômico está aqui. Então, você vai pegar o magnésio e vai dizer, opa, o magnésio é um metal e o flúor é um ametal. Metal com ametal, iônica. Então, já crava aqui, ó. Então, não é esses dois aqui, é um desses dois aqui, ó. E aqui você já ia acertar, né? Agora, como que eu ligo? Eu pego lá, ó, o magnésio tem 2 e o flúor tem 1. Magnésio está querendo doar 2 e o flúor, que é um metal, ele está precisando de 1. Então, esse 2 vem aqui embaixo e esse 1 vem aqui embaixo. Então, eu vou formar MgF2. Por quê? Porque são 2 elétrons. Eu preciso de 2 caras desse aqui para receber, ó. Então, F2. Beleza, pessoal? Então, a resposta aí é a iônico MgF2, fluoreto de magnésio. Então, olha só, puxem a apostila de vocês na página 491 e aí a gente vai resolver esse aqui, ó. Olha só que ele fala, geralmente isso aqui é o que vai realmente predominar em termos de ligações covalentes aí nos exercícios para vocês, ó. Na produção de diversos tipos de plástico, utiliza-se como matéria-prima o gás etileno, de forma molecular C2H4. Então, essa é a forma molecular dele. Eu vou ter que fazer a alocação desses átomos de carbono e hidrogênio dentro de uma molécula, que pode ser obtida a partir de derivados de petróleo. Esse mesmo gás participa e é liberado no processo de amadurecimento de algumas frutas, por isso, enrolar uma fruta em um pedaço de jornal pode acelerar o amadurecimento. Quando a gente pega a banana, por exemplo, se a banana está um pouco verde, ou qualquer outra fruta que esteja um pouquinho mais verde, se a gente enrolar ela, principalmente num jornal, você vai, ou num qualquer outro tipo de papel, aquele saquinho de pão, você vai fazer com que ela produza o gás etileno, na realidade ela já produz naturalmente, mas esse gás fique aprisionado dentro desse saquinho. E é esse gás etileno que vai fazer com que ela amadureça mais rápido, tá bom? Então essa é a função. Ele pergunta como que a gente pode construir a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural, ou seja, eletrônica, Lewis, estrutural é aquelas das barrinhas. Então vamos pegar o carbono primeiro. Ele dá o número atômico. Essa é a única informação que a gente precisa. Eu vou
fazer o que? A distribuição eletrônica desse carbono, por ele como os 4 elétrons aqui em volta, vou fazer o hidrogênio, porque somente é os dois, com um elétron. Como que eu vou ligar esses caras aqui? Olha só, eu preciso de 2 carbonos e 4 hidrogênio. Então, coloco o carbono com suas ligações, né? Os 4. Vou dar uma arrumada nisso aqui, porque aqui ele está fazendo uma ligação só, e vou alocar os hidrogênios. Então, a metal com hidrogênio é ligação covalente. Então, não vai ter fluxo de elétrons aqui, vai ter compartilhamento de elétrons. Boto os hidrogênios do lado e já vou fazer as ligações. Então, olha só. Então, uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. O que aconteceu aqui? Todos os hidrogênios estão com suas duas, com a sua ligação, ou seja, com os seus 2 elétrons, eles estão estáveis. Mas esse cara aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa fazer mais 2 ligações. Esse cara aqui, ó, por isso que o carbono é tetravalente. As 4 ligações. Então, eu vou dar uma organizada aqui, ó. Eu vou apagar esse elétron que está aqui em cima e vou colocar ele aqui do lado, tá? E daí, pago esse que está aqui e coloco aqui. Então, agora ele formou as 2 ligações que estava precisando. Então, essa é a estrutura de Lewis e essa aqui é a estrutura, a fórmula estrutural. Então, a molécula de etileno. É assim que a gente faz para qualquer substância, para qualquer átomo. Eu preciso saber quantos elétrons tem na camada de valência para poder saber quantas ligações esse cara vai fazer. Ligação metálica é entre metais. Então, quando eu pegar qualquer elemento químico e eu fizer, né, realizar a distribuição eletrônica e encontrar ou classificar esse cara como metal, metal vai ligar com metal, ligação metálica, simples assim. E todos os metais são cátions, beleza? Todos os metais são cátions. Então, esse cátion pode ser monovalente, quando ele quer doar um elétron, pode ser bivalente, quando ele quer doar 2 elétrons, ou pode ser trivalente, ou seja, 3 elétrons sendo doados. E aqui, ó, isso aqui quer dizer o núcleo desse átomo e ele com os elétrons em volta, ó, ele está doando elétron. Então, isso aqui fica o que a gente chama de mar de elétrons. Essa propriedade de mar de elétrons produz uma corrente elétrica, ou seja, conduz corrente elétrica, conduz calor e tem essa propriedade de maleabilidade ou ductibilidade. Maleabilidade é quando eu consigo fazer chapa com esse cara. Então, eu pego um bloco de um metal, por exemplo, passo ele dentro de um rotor, alguma coisa parecida, e eu consigo fazer uma chapa de metal, como se fosse uma porta, o metal da porta do carro, por exemplo. Então eu faço uma chapa. E ductibilidade, né, ou ductibilidade, é a formação de fios. Eu consigo fazer fios muito bem com os metais, principalmente esses que a gente mais usa, né? O cobre, ó, olha só. Então, deixa eu brincar com vocês isso aqui, ó. Por que uma barra de ferro, né, como esse cabo metálico aqui, ele produz eletricidade? E um cabo de madeira, que é feito de celulose, é feito de carbono, ele não produz eletricidade. Olha aqui, ó. A nossa configuração de ligação metálica é formada por vários metais, tá? Isso aqui pode ser liga ou um metal puro, né? Por exemplo, somente átomos de ferro, somente átomos de cobre, mas poderia ser ligas, poderia ser um estanho e um cobre, o níquel e a prata, por exemplo. Quando eu pego um átomo, um cabo metálico, por exemplo, um fio, o que acontece aqui, pessoal? Se eu ligar uma corrente elétrica aqui, ou seja, tiro o fio desencapado lá da tomada e boto aqui, ó. O que está vindo nesse fio eletrificado? Está vindo elétrons. Então, os elétrons estão correndo ali. Por isso que tem uma corrente elétrica. Algum lugar foi produzido esse elétron, na realidade foi produzido lá na usina hidrelétrica. Esse elétron está vindo e ele está correndo nesse fio aqui, ó. Por que ele corre aqui? Ele vai sair do outro lado, ó. Porque aqui dentro tem isso aqui, ó, tem um mar de elétrons. Então, a hora que esse elétron chega aqui, ó, ele consegue navegar por aqui, porque ele vai passando a energia de um para outro, tá? Então é como se fosse entrasse em ressonância aqui, ó, passa de um para outro. E ele chega desse lado aqui, ó. Agora,
esse cara que está aqui, ó, se eu ligar a mesma corrente elétrica aqui, esse cara não é feito de mar de elétrons. Então, a hora que eu ligo um cara aqui, ó, ele para. O elétron não chega do outro lado. Então, eu não tenho cátions, eu preciso de cátions. Mas e se esse, vocês já ouviram falar, e se esse cabo aqui estiver totalmente molhado, professor? Ele vai conduzir eletricidade? Ele vai conduzir eletricidade não por ele estar molhado com água, mas por a água ter sais. A água é uma substância molecular, ela não conduz eletricidade. Ó. A água, ó, não conduz eletricidade. A sacarose é um composto molecular. A água com sacarose, né, um açúcar, não conduz eletricidade. Agora, a água pura com NaCl, que é um sal, onde eu tenho sódio, ó, aí o sódio conduz eletricidade. Então, quem conduz eletricidade nos materiais? Os cátions. Tudo bem? Então, os cátions são os metais. Então, por isso que todos os metais conduzem eletricidade. Somente a celulose aqui, ó, que é da madeira, né? Esse cabo veio de uma árvore, somente a celulose não conduz eletricidade. Isso, é só isso de ligação metálica, tá? Aí a gente tem as ligas metálicas, ó. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o latão ele é feito de cobre e zinco. Se eu pegar o bronze, ele é feito de cobre e estanho, por isso que chama liga metálica. Na realidade, para ser liga metálica, eu preciso ter apenas um metal, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, cadê o ferro? Tem algum lugar que está o ferro aqui? Não, eu não coloquei aqui. Aqui, ó. O aço inox, né? O aço, somente o aço é ferro mais carbono. Por que, que o aço é uma liga metálica? Porque eu tenho ferro, que é um metal, e o carbono, tá? Quando eu tenho o aço inox, quer dizer, que tem menos oxidação ainda em termos de materiais, só o ferro e o carbono tem muita oxidação, que é a ferrugem. Se eu tenho o aço inox, eu tenho ferro, carbono e níquel. Essa coloração prateada que tem aqui do aço inox é o níquel. Então eu tenho várias ligas metálicas. Ó, amálgama, que geralmente usa para obturações de dentes, é mercúrio, prata e estanho. Então, que ligação que esses caras fazem? Que ligação que esses átomos fazem? Ligação metálica. Tudo bem? Vamos entrar nesse exercício aqui, ó, para a gente ver como que a gente pode resolver esse cara aqui, ó. Isso aqui está na página, eu acho, 498, tá? Da apostila de vocês aí, ó. Leia o texto para responder a questão, né? 5 amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo. O que é o isótopo? O mesmo número de prótons dos elementos da tabela periódica. E anotou sua escolha em um cartão de papel. Tá aqui os cartãozinhos, ó. Os jogadores Fernanda, Gabriel, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Então, ó, se eu pegar aqui, eu tiver o maior número de nêutrons, esse cara é o que venceu. O que é o nêutron? Nêutron está aqui no meio, né? Nêutron é a partícula neutra que está no núcleo. E como que eu acho esse valor aqui? Tiro, né, da massa 56, eu tiro o número de prótons. Então, aqui nesse caso aqui dá 30, né? Então, 56 menos 26 dá 30, eu acho o número de nêutrons. Por quê? Porque por causa da formulinha. A massa é prótons mais nêutrons, tá? Agora, não é isso que ele quer saber. A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentado por Júlia e Pedro são. Então, se eu pegar o cálcio e eu pegar o cloro, que tipo de ligação esses caras vão fazer? Primeiro, eu coloco em evidência os dois. Qual que é o cálcio? 20. Vou fazer a distribuição do cálcio. Vou encontrar que ele tem 2 elétrons na última camada. Vou pegar o cloro, número 17. Faço a distribuição do cloro. Vou achar que ele tem 7 elétrons na última camada. Só isso, pessoal. Que tipo de ligação é entre um metal que tem 2 com um ametal que tem 7? Ligação
iônica. Então vai ser uma dessas duas aqui. Essas três aqui eu já posso tirar fora. E aí, como que é a fórmula molecular, né? Então metal mais a metal iônica. Eu vou passar um cara para cá, esse cara vai ficar estável, já ficou estável com 8 elétrons, mas esse aqui ainda não está. E eu preciso desenvolver mais um elétron para esse cara aqui. Vou pôr o 7 dele aqui e jogo ele para cá. Então a fórmula desse composto ficou CaCl2. Então esse é o cloreto de cálcio. Perceba, pessoal, só vai existir uma ligação entre o cálcio e o cloro com essa fórmula de composto iônico. Não existe outra. Não existe CaCl. CaCl, não existe esse composto na natureza. Por quê? Porque o cálcio ele precisa doar 2 elétrons. Se ele está fazendo uma única ligação com o cloro, ele está dizendo que ele está doando um elétron só. Então ele vai fazer uma ligação com uma outra pessoa, com um outro átomo. Tudo bem? Eu falei pessoa aqui, não é pessoa, né? É átomo. Tudo bem aí, pessoal? Ó, já foi metade da nossa aula aí. Uma das aplicações dos percloratos é o uso em foguetes de propulsão. O combustível sólido é preparado segundo a reação química, né? Então tá aqui uma equação química. Olha só, por isso, por que ele não fala? Ó, lembra que a gente aprendeu a diferença entre uma reação e uma equação? Uma reação é quando eu já não está ainda balanceado, tá? Ou seja, falta eu colocar esses números na frente. Uma equação, isso aqui, né? Não vou nem conferir isso aqui, mas em tese ele já está balanceado essa equação. E aí ele pergunta o seguinte: que tipo de ligação que une os átomos dos compostos alumínio, óxido de alumínio e água? Então perceba, pessoal, eu tenho um alumínio aqui, ó. O alumínio é o composto, são átomos de alumínio que estão fazendo um sólido que é a substância alumínio. Então aqui eu só tenho alumínio. Então é como se eu pegasse uma raspa de latinhas de alumínio, que é praticamente o alumínio puro que está lá. Eu pego aquele pozinho, é o alumínio metálico. Então aqui eu tenho uma ligação o quê? Metálica, no alumínio, ligação metálica. E aqui, entre alumínio e oxigênio, alumínio e oxigênio. Alumínio é um metal e o oxigênio é um ametal. Então, aqui é uma ligação o quê? Uma ligação iônica entre um hidrogênio e um ametal. Entre hidrogênio e o ametal, que é o oxigênio, eu tenho uma ligação covalente. Ligação covalente entre ametal e ametal. Como que eu sei? Preciso fazer a distribuição eletrônica em função do número atômico desse cara, tá? Quando eu tenho hidrogênio e um ametal, eu também tenho uma ligação covalente. Então vamos lá. Isso que a gente viu. Então a resposta aqui, ó, esse cara é metálica, esse cara é iônica e esse cara aqui é ligação covalente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguns aqui para a gente resolver. Ó, vamos pegar esse aqui. Esse aqui é bacaninha. Acabei de fazer ele para vocês. Ó, página 498, exercício 3. Tem alguns do Enem aqui, tá? Para vocês treinar, para vocês verem que não tem nada de diferente caindo que vocês não consigam resolver. Ó, um elemento A de número atômico 20 e outro B de número atômico 17. Ao reagir entre si, originarão um composto. Então, olha só, aqui esse é o hipotético, não importa qual átomo seja. O que importa aqui? Esse número, ó. Esse número, que é o número atômico dele. Número atômico Z. Se ele tem 20, um número atômico, quer dizer que ele tem 20 prótons, positivo. Quer dizer que ele tem 20 elétrons. Então, esses elétrons vão ser distribuídos. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o A e o B. Até a gente já conhece quem que é esses caras aqui, né? Vocês vão treinando, vocês já tiram ele de letra já. Então, a hora que eu faço a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quanto que eu tenho aqui? 12. 3p6, 18, 4s2. O que esse cara é? Na última camada, a camada de valência, ele é um metal. Por quê? Porque ele tem 2
elétrons, tá? E esse cara aqui, ó, 17, a gente já conhece ele, né? Não importa quem que é o átomo, mas o importa é o número atômico. Então, o número atômico é o RG daquele cara, é o CPF dele, não tem outro, tá? Então, vou fazer a distribuição de 17, tem 10, 12, 17. Então, ó, quantos elétrons na última camada? Eu chego até a camada 3, nível de energia 3, eu tenho 7 elétrons. 7 elétrons, esse cara é um A metal. Olha só, metal com A metal, ligação iônica. Ligação iônica. Então é um desses três caras aqui, ó. Esses molecular não é, ou seja, não forma uma molécula. Então vamos ligar agora para saber qual que é a fórmula desse cara. A gente aprendeu também, né, resumidamente, que não precisa ficar colocando os elétrons ali para fazer a transposição, para fazer o fluxo. A gente pode fazer assim, ó. Esse cara não é um metal, não tem 2 mais, ou seja, ele não quer doar 2 elétrons. Esse cara aqui não é um A metal, ele não precisa de um elétron. Então é assim que eu coloco. Esse cara precisa doar 2 elétrons, esse cara precisa ganhar um só. Então eu transfiro esse número que está aqui para cá, para embaixo, e esse que está aqui é 1, eu transfiro para cá. Então a fórmula desse cara, ó, esse 2 vem para cá, ó, esse 2 vem aqui embaixo. Ó. O 2 está como carga, ele vem como índice, né? Ele vem falando que eu preciso de 2B, ó. Porque não é duas cargas, então um vai para um B, outro vai para o outro. Então fica AB2. Então esse aqui é um cátion, esse aqui é um ânion. Então a resposta é iônica, fórmula AB2. Beleza, meninas e mais quem está aí, né? Tinha mais o pessoal que estava aí. Deixa eu ver se a gente tem mais. Ah, esse aqui, ó. Vamos finalizar com esse exercício aqui. Aí a gente vê se vocês têm alguma dúvida específica aí. Olha só. Os metais têm geralmente temperatura de fusão e vaporização elevada, porque eles são sólidos a temperatura ambiente, o que indica que as forças de coesão entre os átomos são imensas. Essa grande força entre os átomos é explicada por um modelo no qual os elétrons de valência, ou seja, os 2 elétrons, os 3 elétrons ou um elétron do metal, movimentam-se livremente por uma rede formada por íons positivos, mantendo uma distribuição uniforme. A sequência de substâncias formadas por ligações metálicas. Então, quando eu pego o ouro, então ele só vai ser a peça ouro, né? O produto ouro, ele só vai ter, esse AU aqui é ouro, ele só vai ter átomos de ouro ali dentro. Ah, mas eu tenho ouro 18 quilates, aí ele tem alguma proporção de cobre ou prata lá dentro, não é ouro puro, né? Geralmente as bijuterias não é ouro puro, é ouro 18 quilates, é uma denominação para o ouro que está, não vou dizer assim, entre aspas, contaminado com outro metal, tá? Então, aqui, pessoal, nessa letra A, o que não é metal aqui? Então, bota aí, ó, o que não é o metal é o nitrogênio. O nitrogênio não é um metal, o nitrogênio é um ametal. E aqui ele está formando como nitrogênio molecular. Esse aqui, ó, o sódio, o cobre, a prata e quem aqui, ó? O fósforo. O fósforo é um ametal, tá? E aqui, ó, paládio, potássio, magnésio e o cálcio. Opa, todos esses caras aqui são metais. Por quê? Porque nesse D aqui, ó, eu tenho o carbono. O carbono ele pode vir na forma de grafito, ou pode vir na forma de diamante, ou pode vir na forma de composto molecular, que seria o orgânico, que seria como se fosse a celulose, mas é o carbono. O carbono não é. Aqui, ó, eu tenho a platina, a prata e o níquel. Todos esses são metais. Então é fácil de identificar. É logicamente que esse tipo de exercício aqui, pessoal, o cara poderia dar uma informação para vocês do número atômico de cada um desses aqui. Aí vocês teriam que fazer a distribuição para encontrar se o sódio é um metal, se o cobre é um metal, se a prata é um metal, tá? Aí você, opa, encontrei aqui o fósforo. O fósforo tem tantos elétrons, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, o fósforo não é um metal, ele é um ametal. Tudo bem?